Salve, salve galera, bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 170 que vai ao ar no domingo, dia 30 de abril de 2023. Muito bom estar com vocês até o final do mês de abril. Já estamos entrando em maio no próximo dia, amanhã já é mês de maio. Olha como o ano está passando rápido, hein? O ano está passando rápido e está deixando um rastro de destruição no direito tributário. O STJ, essa semana, adotou um posicionamento bastante complexo, um posicionamento bastante questionado, que deve ser questionado, no julgamento dos RESPs 1945110 do Rio Grande do Sul e 1987158 de Santa Catarina. É o tema 1182 dos recursos repetitivos e a decisão do STJ foi validando a incidência do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre os benefícios fiscais de ICMS se as empresas descumprirem a Lei Complementar 116 de 2017. Pessoal, esse julgamento já começou quente, porque a primeira sessão do STJ, quando começou o julgamento, esse caso é bem interessante, porque veja, a decisão da primeira sessão do STJ foi unânime, tá? Entretanto, né, houve uma decisão do ministro André Mendonça, do STF, uma decisão monocrática, às 14 horas, no início do julgamento, da sessão de julgamento do STJ, o ministro André Mendonça deu uma decisão determinando a suspensão do julgamento do STJ, sob o argumento de que a decisão do STJ poderia gerar conflito com a decisão do STF. Quem intimou o STJ foi o advogado da ABAG, da Associação Brasileira do Agronegócio, que estava no STJ para a sessão de julgamento, porque era amicus curiae. Ele informou aos ministros, os ministros do STJ fecharam a sala, botaram todo mundo para fora e decidiram que iam continuar o julgamento. Disseram que a intimação tem que ser pessoal, não houve intimação do STJ, então para a medida ser cumprida tinha que haver intimação, não houve a intimação e de modo que o julgamento então ele teria sequência. E assim aconteceu, né? Houve um pequeno intervalo para poder acalmar os ânimos no STJ e o pau cantou em cima do contribuinte, né? É importante lembrar, gente, que assim, essa decisão do STJ de continuar o julgamento, ela ainda vai dar muito pano para manga. Porque na decisão do ministro André Mendonça, do STF, ele deixa claro que se o julgamento já tivesse iniciado ou se tivesse sido concluído, o resultado do julgamento estaria suspenso. Ou seja, teoricamente, o efeito prático da decisão adotada pelo STJ está suspenso, tá? Agora, esse efeito prático, ele vai, obviamente, recair sobre quem tem ação judicial sobre o tema. Afinal de contas, os processos estavam suspensos pelo STJ, aguardando a decisão, né? Então, na verdade, agora, a decisão do STF suspendendo o julgamento pelo STJ mantém os processos que estão aguardando o julgamento na mesma condição, congelados esperando, né? É interessante, assim, porque quando a gente vai ler notícias sobre o assunto nos jornais de um modo geral, eu tenho a sensação que os jornais eles são todos fazendários, né? Porque quando você vai pegar notícias sobre o assunto, diz lá que a União economizou 47 bilhões de reais dos seus cofres públicos com essa decisão do STJ. Cara, problema, a função do STJ, do STF, a função de um tribunal superior não é proteger o orçamento público, por mais política que seja a sua função. Ainda se trata de um tribunal, que tem que julgar, que tem que analisar os casos, que não pode se limitar a proteger o orçamento. Isso é um absurdo. Essas notícias são ruins, são cruéis, não devem ser dessa forma, tá? Mas enfim, vamos ao que interessa, né?
O STJ, então, entendeu que os créditos presumidos, né, do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, eles devem ser tributados pelo imposto de renda e pela CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, porque isso gera um ganho. Então vamos pegar um exemplo, né? Se a empresa tem um benefício fiscal de ICMS, ela não vai recolher o ICMS, né? Então digamos que a empresa tenha que recolher R$1 milhão de ICMS, mas como ela tem um benefício fiscal, uma redução de base de cálculo, um crédito presumido, alguma coisa nesse sentido, ela reduz esse tributo a ser pago de 1 milhão para, sei lá, 700 mil reais. De 1 milhão para 700 mil reais. Nesse caso tem uma diferença de 300 mil reais, né? Para o STJ, essa diferença que vai sobrar numa redução de base de cálculo, num crédito presumido, ela efetivamente ela vai ser tributada. Ela é lucro e deve ser tributada, tá? Agora, é interessante que eu falei para vocês assim, olha, crédito presumido, né? E redução de base de cálculo. Só que é interessante, sabe por quê? Porque lá em 2017, o STJ, julgando o crédito presumido, tá? Ele entendeu que a União não poderia interferir no benefício fiscal. Ou seja, o crédito presumido não é tributado pelo imposto de renda e pela CSLL desde 2017. Mas a redução da base de cálculo poderia ser tributada. Então, na verdade, essa decisão do STJ, ela simplesmente não abrange o crédito presumido que foi julgado em 2017, mas ela vai abranger os outros benefícios fiscais que podem ser concedidos, né? Como redução de alíquota, base de cálculo, isenção, diferimento de pagamento. Agora, cá entre nós, qual a distinção de um crédito presumido para os demais benefícios? Se o objetivo do STJ em 2017 era proteger o Pacto Federativo, não há nenhuma lógica o STJ agora, em 2023, ou seja, 6 anos depois, falar que não, peraí, crédito presumido é diferente dos outros benefícios. Não é diferente. Não é diferente. Tá? Então, assim, data máxima vênia, não há diferença nenhuma. Nenhuma, tá? Mas, vamos lá. No julgamento, o ministro Benedito Gonçalves ainda fez uma ponderação, dizendo que não cabe a tributação, né, se o contribuinte demonstrar que o benefício foi concedido pelo Estado como uma forma de estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico. Tá? Então, todo mundo concordou com isso e ficou nesse sentido. Se o benefício do Estado for concedido como um estímulo para a expansão ou implantação de um empreendimento, você não vai ter a tributação. Tá? Então, o que nós temos hoje de confusão? Porque é confusão absoluta. A decisão está suspensa pelo STF, porque na verdade o julgamento não deveria sequer ter começado. Ponto 1. Ponto 2. Em 2017, o STJ entende que crédito presumido não é tributado por imposto de renda e CSLL. Em 2023, ele entende que os demais benefícios são tributados. Entretanto, né, se o benefício for concedido para estimular a implantação ou expansão de um empreendimento econômico, não vai haver a tributação. Que confusão. Que confusão, né? Porque efetivamente ninguém sabe quais serão as cenas do próximo capítulo. Olha a insegurança jurídica maravilhosa. E aí vamos piorar a situação aqui. Qual foi a tese firmada pelo STJ? Né? Qual foi a tese firmada pelo STJ? Esse é o mais interessante. Deixa eu molhar o bico aqui, porque a gente precisa tomar cuidado, né? Vamos lá. Em 2017, primeira e segunda turma entendiam que o contribuinte tinha direito a não ser tributado sobre os créditos presumidos, tá?
e também os demais benefícios fiscais, conforme a primeira turma. A segunda turma não, dizia que não era possível estender o precedente, tá? Hoje, o entendimento é que crédito presumido está de fora, os demais benefícios são tributados. Beleza? E aí, pessoal? A tese fixada, as teses, que não foi uma só, foram as seguintes. Eu vou ler para vocês essas teses, que elas são muito importantes. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução da base de cálculo, redução da alíquota, isenção, diferimento, dentre outros, da base de cálculo do imposto de renda da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei, artigo 10 da Lei Complementar, 160 de 2017 e artigo 30 da Lei 12.973 de 14, não se lhes aplicando o entendimento firmado nos embargos no RESP 1517492 do Paraná, que exclui o crédito presumido do ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL. Olha que loucura. Segundo a tese firmada, ou seja, se for para investimento, né? Se for um benefício fiscal para implantação e desenvolvimento de empreendimento econômico, aí você não vai ter a tributação, tá? Segundo a tese firmada, para exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução da base de cálculo, redução da alíquota, isenção, diferimento, entre outros, da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico. Você anotou isso aí? Tá. Considerando que a Lei Complementar 160 incluiu os parágrafos 4º e 5º ao artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, sem, entretanto, revogar o disposto em seu parágrafo 2º, a dispensa de comprovação prévia para a empresa de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação e expansão de empreendimento econômico, não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do imposto de renda da CSLL. Sem procedimento fiscalizatório, for verificado os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. Gente, eu não entendi. Você entendeu os itens 2 e 3? Eu confesso que eu não entendi. Eu fiz até uma anotaçãozinha aqui, porque assim, eu fiquei confuso, porque eu não preciso, para receber o benefício, comprovar que eu vou implementar um empreendimento econômico ou desenvolver um empreendimento econômico. Mas eu tenho que usar para isso. Entendeu? Então é o seguinte, ó, item 2 da tese. Para a exclusão do benefício, tais como redução de base de cálculo, blá, 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 não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento. Então não interessa, não interessa se o benefício foi dado. Ah, foi dado o benefício. Cabe ao contribuinte provar depois que ele usou para implementação ou desenvolvimento de empreendimento econômico. Porque no item 3 da tese, fica claro que cabe ao contribuinte provar ao fisco, durante a fiscalização, que a subvenção foi concedida com medida de estímulo. Olha que interessantíssima essa decisão. Como ela é confusa. Como ela é confusa, né? Enfim. É uma loucura isso. E é interessante que o entendimento, né? Ele é contrário. Na verdade, ele é confuso de um jeito tão absurdo que eu não sei nem o que dizer. Quem está feliz foi o ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad. Agora ele diz que não há necessidade de medida provisória para tributar as subvenções. Diz que a decisão do STJ, abre aspas, foi exemplar, fecha aspas, né? E efetivamente... Enfim, eu não sei nem o que dizer, porque contabilmente não há diferença, sabe? Entre grandeza negativa ou positiva. Não existe essa diferença, sabe? E outra, crédito presumido vai dar no mesmo que a redução, vai dar no mesmo. É tão bizarro esse tipo de diferenciação, sabe? Porque efetivamente na contabilidade você não tem diferença entre a grandeza negativa e positiva. Porque todo benefício fiscal ele resulta num acréscimo patrimonial contábil.
seja a redução da base de cálculo, seja crédito presumido, né? Enfim, galera, eu estou tentando entender, mas essa divergência entre os itens 2 e 3 da tese, ela é solucionada dessa forma. O benefício é concedido, cabe ao contribuinte excluir ou não, e se ele excluir, cabe ele comprovar durante uma fiscalização que aquele benefício foi utilizado para a implementação ou desenvolvimento de empreendimento. Eu acho que esse é o ponto. Não precisa demonstrar previamente, mas no momento da fiscalização, cabe ao contribuinte provar isso ao fisco. Eu acho que esse é o entendimento. Veja, eu estou só aqui tentando interpretar um troço extremamente confuso. Tá? Enfim, galera, eu acho que, apesar de toda a confusão, a gente ainda não tem nada resolvido, porque a decisão está suspensa pela decisão do ministro André Mendonça. Veremos as cenas do próximo capítulo. Então, atendendo a pedidos, foi abordada aqui a decisão do STJ no julgamento do tema 1182 dos recursos repetitivos, que apesar de julgado está suspenso pelo STF. Galera, se você gostou desse Tributologia, dá o seu like, curta, compartilhe. E semana que vem tem mais. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Um beijo enorme e até a próxima semana. Tchau, tchau, galera. Beijo.